money. Olá pessoal, mais uma vez sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal Zungabet. Hoje vamos falar de um tema que eu considero ser de extrema importância para aqueles que veem nas apostas esportivas uma forma de investir o seu dinheiro. Como eu analiso os jogos para apostar é o nosso tema. E dentro deste tema nós vamos ver o que é uma análise. Eu trago dois tipos de análise, que são a análise quantitativa e a análise qualitativa. Pessoal, não se esqueçam, deem like no vídeo, se inscrevam no canal, partilhem o vídeo do canal para as outras pessoas e de forma antecipada, festas felizes, tá certo? Bom, pela primeira vez no canal eu trago aqui um tema e dentro deste tema nós vamos ter dois palpites desportivos, tá certo? Então fiquem ligados. O que é uma análise? A análise consiste no exame detalhado sobre determinado evento ou assunto, no nosso caso a partida de futebol, observando todos os pormenores que formam cada parte de um todo. Ou seja, quando nós vamos escolher um jogo para apostar, nós temos que fazer um exame detalhado dos dois times, de como eles jogam, quais foram os seus resultados, para compreendermos como será a partida entre eles, tá certo? Bom, então vamos já saber o que é análise quantitativa. A análise quantitativa de uma partida leva em conta os números e resultados anteriores que podem ser usados antes de tomar a decisão de apostar. E dentro desta análise quantitativa, o que é que nós vamos considerar? Primeiro, o resultado dos 5 últimos jogos das duas equipas, não é? Depois, o resultado dos 5 últimos jogos em casa ou fora, ou seja, a equipa que vai jogar em casa, como foram os últimos 5 resultados em casa, e a equipa que vai jogar fora, como foram os 5 últimos resultados jogando fora. E o terceiro ponto, confronto direto entre as equipas. E o último ponto, que é a posição das equipas na tabela classificativa. Ou seja, para termos noção, eu vou puxar aqui o jogo entre o Chelsea e o Aston Villa. Na verdade é o Aston Villa que recebe o Chelsea, que vai ser no Boxing Day, no dia 26, que é depois do Natal, tá certo? O Aston Villa, nos últimos 5 jogos, o Aston Villa vem de 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto que o Chelsea vem de 2 vitórias e 3 empates. Agora vamos analisar o Aston Villa a jogar em casa. Nos últimos 5 jogos, o Aston Villa teve 2 vitórias e 3 derrotas em casa, enquanto que o Chelsea a jogar fora obteve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, tá certo? Só aqui já conseguimos ver uma ligeira vantagem do Chelsea, ou seja, o Chelsea joga melhor em casa em relação ao Aston Villa. Vamos ver aqui no confronto direto entre os dois times. No confronto direto, o Chelsea está em vantagem. São 2 vitórias contra 1 do Aston Villa, tá certo? Bem, estes são os dados que importam, não é? Neste tipo de análise, que é a análise quantitativa. Mas também nós podemos ver aqui um outro dado. Por exemplo, nos últimos 5 jogos do Aston Villa, o Aston Villa marcou em 4 jogos e apenas em 1 não marcou. O Chelsea também marcou em 4 jogos e apenas em 1 não marcou nos últimos 5 jogos. Podemos ver também no confronto direto que nos últimos 5 jogos entre as duas equipas, apenas em 1 jogo não houve golos das duas equipas, senão nos 4 houve golos das duas equipas. Então o que isso nos leva a pensar? Lá dentro da casa de apostas nós podemos escolher mercados como ambas as equipas para marcar sim, e podemos também escolher o mercado de golos, que é acima de 2,5 golos. Ou seja, nós já conseguimos ver que normalmente cada equipa
tem aí uma média de golos entre 1,50 e o Chelsea 1,80, não é? Então nós podemos ver que cada equipa pode aqui fazer um golo, tá certo? Então, isto foi os dados que podemos escolher dentro dessa análise, que é a análise quantitativa, tá certo? Então, a nossa aposta para esse jogo vai ser ambas as equipas para marcar, sim. O outro tipo de análise é a análise qualitativa. A análise de dados qualitativos envolve descobrir e entender um cenário de forma geral, utilizando informações individuais. Dentro da análise qualitativa, nós consideramos 4 pontos. O primeiro é a lista de jogadores convocados, ou seja, a escalação. Bom, é sabido que determinados jogadores têm mais qualidade técnica ou tática do que outros. Então, quando estes jogadores estão ausentes, claramente que a equipa vai ter alguma dificuldade em fazer gols, em fazer jogar a bola, tá certo? Então temos que estar atento a esses critérios. Depois, a importância do jogo, ou seja, a importância da partida. Aquela partida vai decidir o quê? O campeonato, é uma partida de final de uma taça, então tudo isto importa, tá certo? Depois, condições climáticas e da relva do campo. Bom, o clima influencia muito para o desempenho físico, então temos que também estar de olho nessas condições, e também a própria relva, não é? A relva do campo. Aquela relva que não é uniforme, não é? Então dificulta muito também a partida em si. E depois o anfitrião, quem recebe quem? Quem está a jogar em casa conhece melhor o seu campo, está a jogar diante do seu público, ou seja, há mais público no campo do anfitrião do que o visitante. Então também faz toda a diferença, tá certo? Então, para compreendermos melhor isso, eu vou mostrar aqui com um outro cenário, que é o jogo que vai opor o Manchester City ao Leicester City. Vamos lá ver. Então, se o Manchester City, dentro dos seus convocados, estiverem os jogadores de elite, os jogadores com qualidade técnica, tática, nós já sabemos que será um grande jogo, que o Manchester City tem grandes chances de ganhar. Do outro lado, se o Leicester City convocar também os seus jogadores de qualidade técnica, tática, como é o seu melhor marcador, que é o Jamie Vardy, não é? Nós já sabemos que o Leicester provavelmente vai fazer um bom jogo e vai marcar nesse jogo, tá certo? Então, a escalação normalmente sai 1-2 horas antes da partida, não é? Nesse nosso caso, não temos como ver a escalação dos dois times já, mas entretanto nós ficamos de olho também nos desfalques, não é? Por exemplo, aqui nós podemos ver que o Mendy está suspenso, o Ferran Torres tem uma lesão no pé, não é? Da parte do City, e o Kyle Walker também não vai jogar por motivos de doença. Do lado do Leicester City, nós temos o Amartey, que também não vai jogar, o Fofana também não, o Justin também não, o Benkovic, o Chowdhury, o Delay Campbell e o John Evans também não vão jogar, não é? Ainda temos mais, temos o Ricardo Pereira, o Soyonko, o Jamie Vardy, lesão na costa. Jamie Vardy? Então, pessoal, como eu estava a dizer, se o Jamie Vardy não vai jogar porque tem lesão na coxa, o que é que vai acontecer? O ataque do Leicester City fica fragilizado.
a capacidade do Leicester City fazer um golo ou mais também fica diminuída, tá certo? Então daí que temos que prestar muita atenção na escalação de cada time, tá certo? Depois, o outro ponto é importância dessa partida. Bom, para o Manchester City, se o Manchester City ganha esta partida, abre uma vantagem de quase 6 pontos em relação ao segundo colocado, que é o Liverpool. Então é um jogo de extrema importância e o Manchester City tem muito interesse em vencer esta partida. Quanto ao Leicester City, também é uma partida que tem um certo interesse, não é? Porque vencendo essa partida, o Leicester City iguala os 25 pontos que é aqui do Wolverhampton, o Wolves, não é? E pode ocupar mesmo até a 8ª posição porque fez mais golos, tá certo? Bom, então isto é a importância da partida. Quanto ao ser mandante, ao ser a equipa que vai jogar em casa, o Manchester City, não é? Vai jogar no seu campo, conhece muito bem o seu campo, não é? Vai jogar com os seus adeptos, ou seja, vai ter mais adeptos do Manchester City do que do Leicester City. Então o Manchester City tem essa vantagem também de estar a jogar em casa, de estar a jogar perto dos seus, não é? A vontade, a motivação que tem para ganhar é muito maior em relação ao Leicester City, tá certo? Então, nessa partida nós vamos com a dica Manchester City ganha a partida. Minha opinião, estudar um jogo de futebol é uma das bases para fazer uma aposta. Combinar os dois tipos de análise, a quantitativa e a qualitativa, pode ser ainda mais vantajoso, isso porque pode facilitar a compreensão dos dados de uma partida. Ou seja, quando nós usamos os dois tipos de análise, nós temos maiores informações e podemos estar muito mais próximos de comprar a probabilidade que a casa de apostas nos oferece, tá certo? Então pessoal, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Vou lhes pedir mais uma vez que se inscrevam no canal, que deem like no vídeo e pronto, é isso aí pessoal, tamo juntos. E o nosso primeiro e único bilhete pronto é este. No jogo entre Aston Villa e Chelsea, colocamos ambas as equipas para marcar sim, com uma odd de 1.91. E no jogo entre Manchester City e Leicester City, colocamos Manchester City para vencer na primeira parte, com uma odd de 1.57. Isto deu uma odd total de 3 e numa simulação com 1000 kwanzas temos como ganhos máximos 3000 kwanzas. Pessoal, invistam respeitando sempre a vossa banca, tá certo? Não vão apostar todo o dinheiro que têm na casa de jogos para estes dois jogos, tá certo? Bom proveito pessoal e nos vemos.